lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Fala aí, Rafael. Narrativas em Saúde. Nós estamos aqui no evento. O evento está começando a bombar, as pessoas estão chegando. Estamos muito felizes com toda a composição. Em nome da comissão, queria agradecer a presença de todos vocês. Sábado à tarde, vir até aqui, conversar sobre acompanhamento terapêutico. Não só sobre acompanhamento terapêutico, o nome dessa proposta é acompanhamento terapêutico e narrativas em saúde, que é fruto dessa parceria que a comissão organizadora fez com o Centro de Ciências Humanas, História, Filosofia e Ciências Humanas da Unifesp, que desenvolve um trabalho lá em torno de uma metodologia, uma linha de pesquisa chamada Narrativas em Saúde. Essa parceria que possibilitou que nós tivéssemos um lugar, um espaço para realizar o congresso e com uma condição muito especial, que é um congresso gratuito. Especial e trabalhosa, né? Por ser gratuito não significa que a gente não tenha custos. Uma série de custos com papelaria, com internet, com bases de sustentação da comunicação, logo, custos que ainda virão. Então, até para dar conta disso, de realizar um congresso gratuito para 500 pessoas, a gente precisa fazer com dois propósitos, né? Esses eventos pré-congresso, que já aquecem o pensamento, já aquecem a intenção de produzir conhecimento nessa forma horizontal, e também se torna uma oportunidade, tenho que falar isso, de gerar caixa. Por isso que a gente está fazendo uma festa, a melhor maneira da gente gerar caixa. Futuramente, está sendo definido o direito à data, vai ser lançada uma base para fazer um crowdfunding, como a gente pensou. É uma forma que até esse nome, né, é uma roda de conversa. Nós queremos que esse congresso tenha uma cara, não é uma cara hierárquica, vertical, alguém que vem lá de cima e só vamos ouvir os grandes nomes. Terão, obviamente, esses espaços, mas também nós queremos fazer um congresso que horizontalize a discussão. Que as pessoas possam se encontrar dos mais diferentes locais, com as mais diferentes experiências, sejam acadêmicas, sejam práticas, das mais distintas formações que o campo do AT comporta, para sentar, conversar, e um dos modelos vai ser esse que a gente vai experimentar hoje, uma roda de conversa. Algumas pessoas serão disparadores da conversa, então não vão palestrar, são falas curtas, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e a partir daí nós vamos tecer o conhecimento, a partir dos disparadores, nós vamos tecer aquilo que a gente vai formar como conhecimento ao final da tarde de hoje. Assim. E depois continua o conhecimento na festa junina, que também é uma forma um pouco mais inspirada, né? Continua. Fiquei muito contente com esse convite. A maneira, né, como tem chegado a organização desse congresso, ela já é convidativa, bastante atraente, né? Então, uma satisfação vir com esse tipo atender esse tipo de chamado e poder reaproximar, porque tem estado um pouco afastado da clínica direta do acompanhamento terapêutico. Tem sido muito bacana poder me movimentar novamente nessa direção e trazer alguma contribuição aí. Quando veio esse convite, fiquei pensando o que eu poderia contribuir, de que maneira, como fazer esse recorte, porque tem muitas maneiras de entrar nisso, né? E eu decidi fazer um certo recortezinho com aquilo que me parece assim, que orientou a minha maneira de entender, trabalhar e compreender o trabalho aqui dessa instituição, dessa equipe de ATs ao longo do tempo, e que me fica até hoje funcionando, orienta o meu pensamento clínico, a minha atitude clínica. Então, vou fazer um pouco esse recorte e espero que ele sirva aqui para esses paradores. Escrevi umas coisinhas aqui que eu não consigo de outra maneira. Né? Então, a primeira coisa é que fui buscar um pouco uma fala
Vou buscar uma fala do Maurício Porto, das preparações de um congresso mais atrás. Eu queria começar por ela, né? Para remontar a origem do acompanhamento terapêutico, Maurício Porto, em 2006, marcou uma posição que me parece interessante reafirmar aqui, nesse ponto preparatório. A de que invenções como o acompanhamento terapêutico não se fazem a partir de não devem ser reduzidas ao individual, seja o individual de um grupo, um sujeito ou uma instituição em si. São efeitos aí citando ele, um campo de diversidades que se tocam, se atravessam, se atritam, eventualmente se excluem e variam continuamente e aos saltos. Eu quero destacar isso, que a força inventiva e criativa que constituía o grupo de ATs da casa, na sua singularidade, retirava a sua potência instituinte de um movimento maior e mais amplo que nos constituía. Eu estou me referindo ao movimento de desenclausuramento da loucura. Veja bem, poderia me referir a esse movimento como movimento antimanicomial. De fato, essas duas maneiras de entender, elas convergem e são codependentes em muitos pontos, mas eles não coincidem, não se reduzem um ao outro. Então, destacar essa questão do movimento de desenclausuramento da loucura é diferente do movimento antimanicomial. Um visa o manicômio, a instituição, o estabelecimento, um momento crucial na desmontagem de aparelhos de aprisionamento e dispositivos de controle, essencial para as políticas públicas. O outro visa a loucura, a legitimidade, a audibilidade, a visibilidade de discursos banidos e enclausurados. Creio que a maior abertura para um lado ou outro aponta para experiências diferentes. O Hospital Dia Casa já se inscreveu desde a sua fundação nesse movimento antimanicomial, sendo um estabelecimento que propiciava condições de continência e tratamento do sofrimento, ao mesmo tempo que mantinha e assegurava o trânsito de loucos sem asilados. No entanto, era a sensibilidade com relação ao desenclausuramento da loucura o que guiava e permitia a invenção de maneiras e modos de lidar e incluir discursos estranhos e dar plasticidade e forma àquilo que só aparecia como excesso delirante e alucinatório. Daí a coragem para incluir e designar a todos como potencialmente terapeutas e a tudo como potencialmente terapêutico. A expandir para fora dos muros essa função terapêutica móvel que visava impedir o enclausuramento ainda que dentro da própria casa do sujeito. É desse movimento dos terapeutas para fora, nas noites e finais de semana, e da potência percebida nessas incursões que se desdobra uma equipe de ATs da casa. Eu participei por 15 anos dessa equipe, de 86 até 2000. No início, a equipe já existia antes do Canela, mas nesta época, no início, nesse período, a equipe funcionava como uma espécie de apêndice do Hospital Dia. Uma porta de entrada para jovens terapeutas que queriam ingressar no HD. Então a equipe era só um jeito de entrar para trabalhar no HD, as pessoas queriam trabalhar no HD. Aos poucos a gente começou a transformar essa equipe num lugar próprio. Então ele começou a ganhar uma identidade própria quando os integrantes que passaram a vir estavam atraídos mais pelo desejo de conhecer e praticar essa clínica específica. O fato da equipe se tornar um lugar de permanência e não de passagem permitiu que nos ocupássemos com as inúmeras questões que se abriam, mais em formulá-las do que propriamente respondê-las. Assim, questões como se haveria uma especificidade própria a essa clínica, um campo conceitual, teórico, que lhe fosse representativo
formulável, se o AT deveria ou não tornar-se uma profissão, começaram a se delinear nos espaços de reunião e supervisão. Foi tomando tal forma, tal grandeza, que a gente não conseguia mais fazer isso caber numa reunião só semanal. Passamos a desdobrar na segunda reunião, que a gente deu o nome de grupo de projetos. E nesse grupo foram gestados o primeiro encontro paulista de ATs de 1990, o livro A Rua como Espaço Clínico, o projeto da República, o curso de introdução e o curso de formação de acompanhamento terapêutico, o segundo encontro paulista de 1994, o livro Crise e Cidade, e o terceiro encontro de 1999. Foram então anos muito produtivos e criativos. Estávamos surfando uma onda que nos antecedia e que tivemos a oportunidade de ocupá-la, usufruindo de uma potência que nos levava para mais além. Creio que o que permitiu essa produção toda foi uma convicção no modo de trabalho coletivo e horizontal, apoiado no campo da teoria e da prática grupais e na análise institucional, que possibilitaram uma leitura própria e criativa do legado psicanalítico que nos orientava primordialmente. Então, é isso que eu queria contar para vocês, que esse é o eixo que orientou os nossos trabalhos, as nossas posições, e fez com que a gente fizesse, por exemplo, os encontros, os primeiros encontros, de um modo parecido com esse que me parece que se busca recuperar agora, né? Que tem a ver com essa horizontalidade, com um tipo de processamento, né? A gente fazia os processamentos dos grupos com alguém encarregado de fazer uma escuta das apresentações dos trabalhos e depois fazer um processamento. Esses coordenadores se reuniam depois de cada mesa, produziam um material, e isso era devolvido no final do encontro para todo mundo, né? Está muito articulado com o curso de formação de coordenadores de grupo, que também acontecia aqui na casa. Então, é um espaço onde esse pensamento grupalista ele tinha muita força, e eu acho que está mais do que na hora da gente poder recuperar isso, né? Acho que por isso que me deu vontade de trazer isso, né? Que essa questão da análise institucional do grupo, da coordenação de grupos, acho que é um viés muito interessante para a gente pensar. Agradecer também o convite para estar aqui, poder falar com todo mundo. Eu escrevi uma fala que aborda um pouco o trabalho da nossa equipe atual. Acho que a palavra narrativa ficou ressoando de alguma forma, então eu usei o termo para ir pensando em como que as narrativas estão presentes no nosso trabalho na equipe. Vou ler aqui. Ao pensar em uma breve apresentação da equipe atual de ATs do Instituto A Casa, lembrei-me do nome do nosso primeiro evento, Aspas Terapêuticas, em 2013. Desde lá, e creio que essa preocupação seja uma constante entre nós, estamos interessados em questionar o que há de terapêutico no acompanhamento. Suspender o significado de tratar e esmiuçá-lo, justamente a partir de nossas narrativas, resistindo à captura diagnóstica e ao positivismo científico tão sufocantes na atualidade. É com elas, afinal, que trabalhamos juntos em nossos encontros semanais. Cada um de nós, ou duplas, ou pequenas equipes em um mesmo caso, quando acontece, traz ao grupo narrativas cheias de intensidade, vivências afetivas brutas, loucas, que nos exigem trabalho em inúmeros sentidos. Às vezes, paciência e capacidade de conter muito ódio. Por exemplo, em um dos casos em que o pai de um paciente psicótico e cronificado desqualifica sistematicamente o trabalho da dupla de ATs, chegando a ser violento e muito destrutivo. Ou poder abarcar algo disruptivo do erótico, no esforço de deslocá-lo para o campo da amizade e da confiança. Como, por exemplo, uma paciente que passava horas no banheiro em rituais com o próprio corpo que a impediam de fazer qualquer forma de laço com o outro, e teve, com a AT, justamente essa possibilidade. Ou outro, que é alcoolista e sempre tratado como um resto na família, fazia investidas eróticas grotescas na acompanhante, que também sentia-se jogada à lata de lixo. Também permeabilidade para lidar com pacientes muito enclausurados e pouquíssimos abertos à rua, ao convívio com os outros, famílias movidas pela própria exigência, aguçada pelos preceitos neoliberais,
de vê-los produtivos e normais. Exercitamos, nos casos, nossas capacidades de acompanhar na solidão, e o grupo, a equipe, muitas vezes nos acompanha em nossas diversas solidões vivenciadas nos encontros. Quando um acompanhado não nos recebe, ou nos recebe de costas, olhando para o computador. Quando a definição de um contrato de trabalho demora muito tempo para acontecer, e o que nos resta é sustentar um olhar e uma vontade de estar com o outro, que é puro enigma. Quando nos chegam encomendas de tratamento, com olhares patologizantes e exigindo normalidade, adequação, como resistir? Colocar essas noções em xeque hoje em dia. Chegam-nos pedidos frequentes de acompanhar jovens recentemente surtados, perdidos em qualquer perspectiva de futuro, camperados, como denominamos um de nossos acompanhados. A quem sair e escolher um pastel na feira já é um passo significativo. Cursar uma faculdade é uma das tantas possibilidades que tentaremos ajudar a encontrar. Jogar videogame no quarto e conseguir uma interlocução a partir do jogo é outra. Recentemente, recebemos 2 pedidos de acompanhamento para um senhor e uma senhora, lidando com questões relativas ao próprio envelhecimento. O trabalho do luto é lento e nos vemos quase sempre convocados a ajudá-los a empreender, seja com os idosos, com suas famílias, seja com jovens impossibilitados de separar-se do casal parental e de seus ideais. Jovens simbolicamente negados a entrar em contato com qualquer tipo de ancestralidade, ávidos por se reconhecerem como parte de uma história familiar que lhes antecede. Alguns de nós temos acompanhamentos que se desenrolam há anos, muitos anos, em passos miúdos e muitas vezes imperceptíveis. Esses casos são do grupo todo. Trazer as narrativas à equipe é também contar com escutas atentas e tocadas pela presença daquele caso em nosso cotidiano de tanto tempo, e poder perceber os pequenos movimentos, as novelas transferenciais que se montam. As narrativas são muitas, e o movimento de narrar em si junto à equipe é um pós-fácil ao primeiro momento do acompanhamento terapêutico. Felizmente, essas narrativas estão se transformando agora num projeto de um livro, de um próximo livro, outra maneira de revisitar os encontros e transcendê-los de certa forma. Estar em equipe é poder suspender o que nós mesmos nos impomos individualmente como a direção de um tratamento, e encontrar outras e novas formas de estar junto com nossos acompanhados. E mutuamente é através deles, de como chegam, com quem ficam e de como os encontros se desenrolam, afinal, que vamos nos formando e transformando enquanto equipe. Da história de um grupo de teatro, do qual eu faço parte, e que existe há 20 anos. Então, nesse sentido, o que eu vou fazer, o que eu fiz nesse texto, foi tentar pegar algumas vinhetas, alguns acontecimentos, que eu acho que se encaixam nessa ideia, de horizontalidade das relações, da dificuldade de se promover isso. E, enfim, como fazer isso? Para situar um pouco, eu acho que essa onda que o Leonel falava, que tinha a ver com o movimento antimanicomial, o desenclausuramento da loucura, eu venho dessa onda um pouco depois de você, mas ainda na força dessa onda. Então eu vou ler para vocês, tomara que ajude. Leonel pegou uma frase do Maurício Porto, para começar, e eu vou pegar uma que o Peter usou num dos textos que ele escreveu sobre o teatro. O Peter é o Peter Paul Pelbart, que é um dos fundadores do grupo também. E é como estar à altura dos acontecimentos. Bom, nesse ano, 2017, a Companhia Teatral Mendes completa 20 anos de existência. Começamos com um grupo de Hospital Dia, no Hospital Dia à Casa, nesse Hospital Dia. Apesar da ideia, nesse relato, você te dá uma ideia bastante geral de quem somos, de qual é o nosso caminho nesses anos todos, me parece interessante contar mais detalhadamente como de fato começamos. Pois bem, nessa época éramos pacientes e terapeutas e fazíamos um grupo de música todas as quartas-feiras. Não me lembro bem se o músico que nos acompanhava nesse grupo não poderia mais nos acompanhar ou se nós decidimos encerrar um grupo que, àquela altura,
já carecia de vitalidade. Mas o fato é que o grupo de música acabou e tínhamos que pensar em alguma coisa para fazer nesse horário. Fomos da gastronomia às artes marciais, experimentando. Nada colou. Um dia, Alexandre, um paciente, sugeriu que fizéssemos teatro, mas, disse ele, não qualquer teatro. Vamos fazer teatro de verdade. Colou. Rapidamente, convidamos um diretor de teatro, que, por sua vez, convidou um conhecido seu. E então, tínhamos 2 diretores, Renato Cohen e Sérgio Pena. Eles chegaram com uma ideia de montar Ulisses. E num dos primeiros encontros com essa proposta na cabeça, propõe uma conversa sobre viagens, sobre ser estrangeiro, diferentes línguas, etc. E lançam uma pergunta. Alguém aqui fala outra língua? A resposta vem do lugar mais improvável. Um paciente que simplesmente não falava. Apenas emitia alguns sons e fazia alguns gestos de todo incompreensíveis. Ele responde, eu. Os diretores continuaram a conversa. Eles não conheciam o paciente. É mesmo? Que língua você fala? A resposta veio em claro português. Alemão. Prossegue. Diga alguma coisa em alemão. Resposta. Uens. Veio mais uma pergunta. E o que significa Uens? Dessa vez, sem resposta. Para resumir, a partir daí começamos a montar nossa peça, que já não era mais Ulisses. Agora era Uens, uma viagem a Babel, que apresentamos em nossa estreia no Tucareiro. A palavra em alemão, que ninguém sabia o que significava, passou a ser o nosso nome. Acelerando um pouco agora a história, depois de uns anos, deixamos de ser um grupo do Hospital Dia. Deixamos de ter qualquer laço com qualquer instituição de saúde, ou de outro tipo qualquer. E nos tornamos um grupo de teatro independente. Montamos algumas peças, fizemos centenas de apresentações nos mais diversos teatros e lugares, do Cariri à Finlândia. Tivemos outros diretores. Hoje, e há algum tempo já, não temos mais um diretor. A criação e as montagens são feitas por todos. Agora, apesar da constante batalha entre agarrar-se a um papel e abrir mão de um papel, acho que dá para dizer que a divisão pacientes-terapeutas faz bem menos sentido. Nessa configuração, montamos Caos de Ovelhas, uma peça, inspirados e afetados pela travessia que fizemos de Lisboa para Santos, num navio de cruzeiro turístico, como parte de um projeto realizado juntamente com 2 grupos, um chamado Molecular Org e outro chamado Pesc Ruim. E mais recente, Gravidade Zero, que contou com 5 episódios. No último episódio, apresentamos em dezembro do ano passado, em Amsterdã, a convite do If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution. E aqui gostaria de juntar a esses 2 fragmentos da história uma tentativa de homenagem, mesmo correndo o risco de não estar à altura dos acontecimentos. Durante todo o tempo que estivemos na Holanda, Alexandre, um dos atores, o mesmo que sugeriu lá no começo o teatro de verdade, esteve bastante fragilizado, angustiado, desorganizado mesmo. Frágil a ponto de andar vestido ao mesmo tempo com todas as camisetas, blusas e casacos que havia levado, como uma espécie de colete de proteção. Estava particularmente preocupado com o ticket. Esse é o ticket, dizia ele, mostrando ora o seu passaporte, ora o ingresso de teatro, ou ainda o bilhete que usávamos para embarcar e desembarcar diariamente no transporte público. Às vezes vinha como uma pergunta: é esse o ticket? Conseguimos o ticket? Certa vez, anos antes, durante uma apresentação no KVA,
contamos com a presença na plateia da então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Alexandre, por coincidência, fazia o papel de um prefeito na peça. A certa altura, no meio da apresentação, ele se dirige a ela e diz: prefeita, além do bilhete único, nós queremos ter direito ao vale psicanálise e ao vale sexo. Numa outra ocasião, um diretor alemão chamado Schlingensief veio ao Brasil para montar o que levou o nome de Trem Fantasma. Uma montagem onde basicamente os espectadores embarcavam no carrinho daquele de Trem Fantasma, seguia sobre os trilhos e atravessava vários ambientes diferentes, onde atores encenavam as mais variadas coisas. Esse diretor estava selecionando os artistas e grupos que ficariam nessas diferentes salas. Fomos chamados para uma conversa com ele, uma espécie de entrevista de emprego, era assim o sentido, já que a partir dessa conversa seríamos ou não contratados para fazer parte dessa montagem. Fomos, claro, preocupados com o que dizer, como dizer, em fazer o nosso currículo atraente, em fazer boa figura, como no geral se vai para uma entrevista de emprego. A conversa com ele começou difícil, todos um pouco desconfortáveis. O tempo se arrastava e ainda havia a complicação de todo o diálogo ter que passar por uma tradutora. Infelizmente, o nosso autor que falava alemão já não estava mais no grupo. Nesse clima de todo pesado e arrastado, Alexandre, o mesmo, se levanta e, ao mesmo tempo que faz a pergunta, vai andando em direção ao diretor. E a pergunta foi a seguinte: você, por acaso, já arrombou algum túmulo e transou com o cadáver? Perdemos o emprego, penso eu. E acho que não sou eu. A tradutora hesita, mas por insistência do Alexandre, finalmente faz a pergunta para o alemão. O diretor, quando ouve, parece se aliviar. E ao mesmo tempo ganha um abraço do Alexandre. Não preciso dizer que ganhamos o título. Ganhamos a vaga. Alexandre foi uma espécie de imperador anarquista, de malufista revolucionário, de presidente que fazia passeata para defender o próprio impeachment. O bem-nascido que circulava muito à vontade no Bar do Zé ou na Praça da Sé, lugares onde tinha muitos amigos. Eu sempre vi nele alguém que carrega a própria pele, o próprio corpo, a tentativa de responder a essa pergunta: como podemos viver juntos? Como haver espaço para todos, num mundo onde parece haver cada vez menos lugares de respiro, menos lugares de fluxo, menos possibilidades de trânsito? Voltando a Amsterdã, nunca saberemos o que eram esses tickets do Alê. Para mim, e talvez para todos aqui, parece que ele deixa, dessa forma um tanto enigmática, a tarefa de pensar como queremos nos relacionar, como queremos ser acompanhantes, como queremos ser analistas, supervisores, formadores, como carregar os tickets. Fazendo dele alguma coisa que tem mais a ver com a ideia de colonização ou mais próximo da ideia de acesso. Enfim, como estar à altura desses todos os encontros que temos. Era isso. Só a última coisa, eu terminei o texto e notei que eu não consegui escrever que o Alexandre morreu, na verdade, depois da viagem de Amsterdã. Então é muito recente e acho que por isso que eu quis fazer a homenagem. Espero ter feito a altura. Narrativa já. Então, nem preciso explicar o que é narrativa. Vocês, se não sabiam, estão sabendo agora. Essa última do Eduardo é um ótimo exemplo. Eu trabalho lá na Unifesp, então estou há 10 anos no grupo de pesquisa
sobre humanização e saúde, que acabou virando um grupo de pesquisa sobre narrativas, humanidades e humanização e saúde. A narrativa, gente, como foi dito aqui pela Cristiana, ela é uma possibilidade de a gente compartilhar experiências. A nossa, dar a nossa experiência e receber a experiência de alguém. A narrativa, ela humaniza. E ela realiza uma porção de coisas. Quando a gente passa por uma experiência, por mais intensa que ela seja, essa experiência pode ser mais concretizada, mais organizada, ou até ampliada, quando a gente narra essa experiência. Acho que vocês devem ter percebido. Vocês passaram por um acontecimento legal, interessante, forte, triste ou alegre, mas quando vocês contaram aquele acontecimento inteiro para alguém, vocês até entenderam melhor. Mas vocês tiveram que encontrar as palavras, vocês tiveram que dar um sentido para aquilo. E a gente foi percebendo lá na FESP que o trabalho com literatura era muito humanizador. Não esse humanizador que a gente vê nos programas de humanização, de treinamento, de obrigar a sorrir, ou perguntar o nome, mas era humanizador de fato. A gente trabalha lá mais no âmbito da formação. Os alunos que vão ser médicos, psicólogos, biólogos. Mas existem trabalhos com narrativa que vão mais no sentido de tratamento com pacientes mesmo, né? Principalmente fora do Brasil. Tem trabalhos de colocar os pacientes para escrever e depois compartilhar essas narrativas. A gente foi percebendo que o humanizador não era a literatura, era a narrativa. A narrativa lida, a narrativa contada também. Achei ótimo a gente estar em roda hoje, porque lá no CEF e no Unifesp a gente coloca sempre em roda. Lá é revolucionário, só que algumas salas brigam com a gente. E a maioria das salas não dá, inclusive, né? A gente tem que ficar procurando sala, porque as cadeiras são soltas. E em roda porque a gente discute literatura, discute textos, e todos participam. É o único lugar, talvez seja o único espaço em toda uma universidade grande que as pessoas podem falar o que elas acharam do texto, o que elas sentiram, o que elas passaram lendo aquilo, o que elas passaram vendo o outro falar o que passou. A gente foi percebendo que isso é extremamente humanizador. Existe um termo que a gente usa bastante, que é a ampliação da esfera do ser. Humanizar é ampliar a esfera de presença do ser. Significa que essa ampliação da esfera do ser é uma ideia de Voltaire, que foi trabalhada pelo Teixeira Coelho aqui no Brasil, que é a ideia de você aumentar a área ao seu redor que você consegue abarcar, que você consegue dar conta, aumentando seu vocabulário, aumentando sua experiência, aumentando a sua capacidade de contar o que você passou. Essa sua esfera começa a juntar com a dos outros, inclusive, né? Quando a minha esfera do ser chega à sua, você passa a fazer parte do meu mundo e eu do seu. Isso é muito importante. A gente foi descobrindo que, na verdade, uma questão essencial é a experiência. A experiência é o que nos tira do lugar, é o que nos muda, é o que nos dá vontade de fazer alguma coisa. A experiência é aquilo que você lembra, é aquilo que você tem vontade de contar. Aquele dia comum em que tudo deu certo, você fez o seu caminho, nada aconteceu, você foi para o seu trabalho, para o estudo, nada deu errado, nada te surpreendeu, é aquele dia que você não lembra depois. É o dia que não houve experiência. É um dia seguro, tranquilo e sem experiência. E a gente vive num mundo em que se busca a segurança e que nada imprevisto aconteça. De certa forma também a gente busca não ter a experiência. O La Rosa Bondia, que é um filósofo espanhol, falou assim: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. Então acho que uma apresentação muito breve é esse trabalho que a gente tem feito lá, não só com literatura, não só com narrativas das pessoas, mas também com outro tipo de narrativas, como fotografia, como natureza, como cinema, e música, dança, que a gente tem trabalhado com essa ideia da narrativa. E foi muito feliz ter acontecido esse encontro do AT com as narrativas. Até semana passada eu nem sabia o que significava AT. Vocês verem como estamos longe. E alguns meses atrás, quando eu soube que a gente ia fazer o congresso junto, com a atenção terapêutica, até por um instante eu pensei, tem nada a ver, né? Mas vamos lá, né? A gente acha ponto comum. E vendo vocês falando aqui, tem tudo a ver. Eu acho que a gente pode, um para o outro, trazer mais algumas palavras, mais algumas ideias para reforçar o caminho que já está acontecendo. Acho que é isso. Laboratório de psiquiatria, e eu ficava tomada pelas histórias, tanto as histórias da supervisão que a gente acompanhava, quanto as histórias que os pacientes contavam no ambulatório para os médicos. E a nossa equipe de ATs do Projeto Humanitas estava se formando ali naquela frente com a Unifesp naquele momento, ganhou esse lugar de entrar junto com o médico nas consultas. E as narrativas assim eram muito impactantes, porque é um hospital escola que selecionava os pacientes pelo grau de gravidade, pelo inusitado, enfim, né? E foi uma experiência, eu ali pude ver que tinha mais a ver com a narrativa do que eu mesma imaginava, mesmo já tendo começado um projeto de estudo, né? Ali, uns 2 anos, eu fui fazer um outro estágio no grupo de teatro ENS, né? E quem me recebeu nesse dia foi o próprio Alexandre, assim, que é uma figura absolutamente adorável e que ninguém passava impune por ele, né? Absolutamente marcante. E aí eu entrei, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ainda, e nem de como ia ser a minha prática, enfim. E aí eu entrei e ele estava sentado no café com o Peter. E aí o Peter falou, você veio, né, da escrita, né? Eu falei, Aí ele olhou para mim e falou, o que você faz? Eu falei, eu sou jornalista. Ele falou, péssima profissão. Eu falei, você acha? Eu falei, eu acho. Como você chama? Eu falei, Liliane. E você, como você chama? Eu não tenho nome, mas pode me chamar de Meteoro. E ali eu já fiquei assim umas 2 semanas ali nesse caldo, né? E fui durante os 2 anos que eu fazia um estágio ali, eu não era protagonista, né, das peças, mas eu fui anotando, eu fiz um longo trabalho de escriba, que foi o meu trabalho, né, de conclusão dessa etapa aí do acompanhamento terapêutico, da formação, né? E é muito intensa a narrativa, os diálogos são muito intensos. E desde então eu me ocupo de registrar o quanto posso. Um dia isso vai virar alguma coisa, mas ainda não virou. E nesse grupo especialmente, assim, foi a narrativa que foi me segurando ali e que foi me dando uma noção da amplitude desse fazer e do quanto cada pessoa ali ampliava mesmo o seu ser, né? Alexandre gostava muito de citar o ser e o nada, né? Era uma obra que ele gostava e citava. E foram justamente nas narrativas e também nas narrativas, no exercício de nos contarmos para os nossos pares. Nós temos um grupo que é o Itinerante, que é Marcos, Gabriela e outros, né?
E a gente tem uma supervisão em que a gente faz esse exercício de se contar nas situações. E é outra camada também das narrativas constitutiva do fascismo. Então, essas falas todas reverberaram muito aqui. Vontade de falar isso. Socialmente, isso dá chance de valorizar esse resto, valorizar o que escapa, o que não dá sentido em outros lugares, né? Nessa ideia de encontrar ali muito sentido, né? Então, ao narrar, a gente vai pensando, putz, aquela palavra, nossa, olha como isso é bacana, né? E a troca é o que faz muito sentido mesmo, porque às vezes eu contando, outra pessoa ao ouvir fala, nossa, você percebeu o jeito que você falou e como você tinha contado da outra vez esse mesmo acontecimento de uma outra forma diferente? E ele vai ganhando outras camadas daquele acontecimento, né? Então, como essa ideia de pegar, né, num trabalho de bricolagem, assim, de pegar vários pedacinhos, assim, e criar uma história, né? Quando a gente conta uma história, a gente já está criando ela, assim. Ela dá sentido pra gente, mas ela dá muito sentido pro trabalho que a gente vai exercendo como ator, né? Então, é muito legal, assim, estar aqui hoje falando sobre narrativa, porque me faz pensar muito que é uma das coisas que eu mais gosto mesmo da ver. É pensar de uma forma bem narrativa. E muita gente da organização não sabia o que era narrativa. Então, na verdade, assim, como se deu por acaso, mas eu fico pensando como que é um problema a falta de encontro, entendeu? Então, nesse sentido, assim, fico muito feliz, porque é isso, a gente está falando a mesma coisa de diferentes cidades e a gente não se encontra. Então, nesse sentido, para mim, isso basta, sabe? Eu fico muito feliz. E muita gente não sabe o que era a mesma coisa. Essa parceria surgiu para a gente poder viabilizar que isso acontecesse e eu estou muito feliz que essa parceria tem tudo a ver, e pelo encontro. A história da vida, que eu também acho que vai ser muito interessante irmos ao colóquio, né, para entender um pouco melhor como que isso se dá na prática, perpetuar e criar as memórias. Então, em todos os projetos que a gente faz no CEF, convidamos, né, esses que dão as suas histórias, né, falam as suas histórias, a deixá-las no banco de história, de memórias e histórias da Unifesp. Né? Então, tem um banco virtual onde todo esse arcabouço vai sendo criado. Então, eu fico pensando que não só as memórias dos pacientes, né, nesse caso, mas a memória do próprio acompanhamento terapêutico, né, que eu acho que um pouco desse esforço também foi isso, né, contextualizar, e as narrativas de vocês acho que puderam, né, ajudar com isso, né, contextualizar o campo do acompanhamento terapêutico aqui em São Paulo, aqui na casa, né, então, uma das funções mais bonitas que eu acho de narrar é isso, né, você conseguir perpetuar as memórias. Eu acho que, de novo, eu consigo ver uma intersecção pra gente muito importante no campo do texto. Era necessário ter um espaço para fazer o congresso. Então, no primeiro momento, quando veio, né, a possibilidade, através da Clarissa Naves, né, de pensar pela via do Dante, do estudante, né, a primeira coisa que me veio na minha cabeça é pensar, bom, então é vinheta clínica, narrativa, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça. A gente está falando da clínica, então, né? E para mim está me esclarecendo, porque é muito além disso, né? Não é o recorte clínico. A gente estava aqui perguntando qual é a diferença da narrativa para o recorte clínico. Em que contexto a gente faz um recorte e o que é a narrativa, o que ela extrapola, né? E aí eu estou muito também feliz, porque eu acho que a fala da Clarissa vai ao encontro, né, das expectativas, porque de fato, né, é algo que primeiro, né, dá para a gente pensar muitas outras leituras e desdobramentos, né, e o que você trouxe rapidamente, pena, né, mas a gente vai ter um dia inteiro para escutar isso, né, no dia 14 de novembro, né, e da gente também fazer esse encontro do campo de AT com as narrativas, para a gente poder também tornar o campo do AT mais enriquecido, né? Quem sabe, aliás, a expectativa é essa, de enriquecer os dois campos, né? Esse cruzamento. Vamos trabalhar com literatura, fugir da coisa terapêutica. Pode ser terapêutica, não. Eu sou historiador. Mas não tem jeito, você não se pode conforme, porque... Nossa,
Então ele passava por aí e tirava as pessoas de órbita, modificava a órbita dos lugares, modificou a órbita da Marta, né, dizendo: quero um vale sexo, quero um vale psicanalista, assim. Que pessoa, como precisamos dessa narrativa descentralizada mesmo, para que a coisa se teça mais nossa, né? Ele não vai possível as coisas serem porque melhor era um só. Às vezes ele falava: prazer, eu sou o Peter Falkenbach. E começava a conversar com a pessoa. A pessoa achou que estava conversando com o Peter. Ele me poupou. Assim, né? Mas o Leonel começou falando, citando o Maurício, numa fala sobre um congresso, né? E acho que a gente está vivendo muito intensamente o que é a construção de um congresso, né? Então, num trabalho de que o tempo inteiro voltam, né? As histórias, as narrativas. Acho que tem uma narrativa aí do que é o campo do acompanhamento terapêutico aqui em São Paulo, e a narrativa dos congressos, da história dos congressos, né? São muitas histórias, são muitos atores envolvidos e não sei, assim, né? Acho que quando vocês foram falando essa coisa da narrativa, para mim fica muito forte a coisa do processo. E aí tem uma preocupação nossa, né, da gente que está mais na organização direta, muito com o que vai ser aquele produto final ali em novembro, né? Então, assim, a gente fica, nossa, a gente tem uma aposta num encontro que seja mais horizontal, como o Ricardo falou, mais encontros, mais falas, mais trocas, enfim. E é uma aposta, assim, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer nesses 4, 5 dias. Mas enquanto vocês falaram, o que eu fui pensando é que tem algo dessa narrativa dos que vai se tecendo daqui até lá, né? E que isso aqui já é congresso, né? Então, para mim, faz muito sentido pensar que começou, né? Assim, essas trocas e esse lugar tão muito rico, né? Assim, um lugar privilegiado mesmo de troca, de se conhecer e acho que essa é a aposta. Enfim, fiquei com isso em mim, assim, né? Que eu acho que é um jogo, né? São muitas forças e tem essa... Enfim, acho que é meio isso, assim, com isso ficou mais forte. Algo da criação da sua biografia que passa necessariamente por você narrar a si mesmo, né? Então acho que assim você vai também ampliando a esfera de si, né? No sentido de ampliar possibilidades de existência, possibilidades de troca. Por isso lá que na psicanálise há muito tempo se descobre-se que quando você fala sobre si você vai encontrando algumas curas para os sintomas, né? Agora, como é fazer isso junto, né? E acho que a gente está fazendo isso junto aqui, e nos acompanhamentos terapêuticos a gente faz isso junto também, porque não está na língua do terapeuta a verdade sobre o acontecido, né? A verdade sobre o acontecido está nessa dupla, e é uma dupla sempre limitada e sempre indefinida, porque ela vai se criando também a cada acompanhamento, né? Então, tomando isso um pouco como um modo de entender, a gente tenta transplantar isso de alguma maneira para encontros no âmbito do congresso também, que não é um âmbito clínico, mas é um âmbito da produção do conhecimento e, sobretudo, tal qual a clínica, tal qual a produção do conhecimento, é um âmbito da vida, né? Então, daí tira-se mesmo esse aspecto do tratamento ou da academia, né? E a gente vai pensando em encontros, onde a gente vai tentar costurar narrativas com os outros, né? Co-narrativas, talvez, e a partir daí se transformar e ser mais feliz, sei lá, que a gente pode buscar, né? Aprender mais, né? Enfim, reflexões que me ocorreram aí. Fala de maneira clandestina. E ele recebia os familiares dos desaparecidos políticos procurando seus familiares e tinha um sofrimento gigantesco. Ele não tolerava. Então acho que é muito legal, acho que tem uma importância grande, né, na rede organizadora do Congresso, nesse processo, da gente poder voltar para cá também, né? Eu acho que é uma coisa importante, né? Eu também fui membro da equipe, né? Tive um período aqui também.
E eu vim contar um pouco para vocês dessas ideias que nós tivemos e que queremos muito que seja possível viabilizar, porque do nosso ponto de vista está bem interessante. Então é o seguinte, a Entre Meios trabalha com educação e tecnologia e vem acreditando há muitos anos de que é possível a gente usar as novas tecnologias para o encontro das pessoas e para a articulação de coisas legais. A gente sabe que a organização depende de comunicação e entendemos que a internet pode favorecer isso. A proposta que foi construída para esse congresso de acompanhamento terapêutico é conseguir fazer do evento não apenas um evento, mas um processo. A rede organizadora vem fazendo as rodas de conversa e a gente sabe que essa possibilidade de encontrar outras pessoas pode ser muito mais ampla. Então a proposta é que seja lançado para agosto uma plataforma disponível para acesso mediante login e senha, gratuita, então não paga para se logar, e dentro dela os participantes do congresso possam se conhecer previamente, aquecer as conversas e, em sendo virtual, não necessariamente quem não vai poder estar no congresso não vai poder participar. Então vamos supor que existe um grupo de acompanhantes terapêuticos muito forte na região Nordeste que não vai conseguir estar em São Paulo. São muito bem-vindos nesse espaço. Em São Paulo, tem gente que não vai poder vir? Idem. É um espaço aberto para acompanhantes terapêuticos poderem dialogar no contexto do Congresso Internacional. Essa plataforma, ela vai entrar no ar provavelmente em agosto, então alguns meses antes do evento presencial. E dentro desse espaço virtual, além do espaço de articulação entre os participantes, a gente criou uma modalidade que é novidade dentro de congresso científico, que é a apresentação de trabalho vai estar disponível lá dentro. Então, já não sei se já foi contado para vocês, mas quem tiver trabalho aprovado no congresso vai ser convidado a fazer um vídeo apresentando este trabalho. E o conjunto de vídeos dos trabalhos científicos que forem apresentados estarão disponíveis previamente na plataforma. O que significa que a gente sabe que um ser humano sozinho não consegue acompanhar todas as mesas do congresso, é humanamente impossível, e ele não vai perder, ela não vai perder as conversas porque elas já vão estar no ambiente virtual. A aproximação entre os autores e as pessoas que estão interessadas em dialogar sobre aqueles conteúdos vai poder acontecer também por ali. A gente entende que tem uma contribuição muito grande com isso, que é, num congresso científico, muitas vezes quando acaba, pouco tempo tem para conversa. Esse congresso já pretende inovar nesse aspecto. Por que não, então, garantir não apenas espaço de conversa, mas de articulação? Quem sabe do trabalho que o colega estava apresentando, né, na questão de Perus, etc. e tal, que articulação é possível a partir daí? Que outras pessoas estão pensando coisas também nessa linha? Do mesmo modo, os pôsteres, eles vão poder estar apresentados dentro dessa plataforma. Também com um vídeo do autor falando sobre o pôster. A gente sabe que às vezes não dá tempo de você ver todo o pôster que está apresentado. Então quem tiver pôster apresentado vai poder fazer um vídeo falando, olha, meu trabalho é esse. Vai ampliar a capacidade de alcance das pessoas em relação àquele conteúdo que foi produzido. Durante o congresso, a gente também vai estar fazendo alguns vídeos e alguns registros. E para finalizar, esse espaço vai estar disponível para articulação no pós-evento. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, após o evento, se dispersam. Dessa vez, o espaço vai estar ali dado. O que vai acontecer entre um congresso e o outro? Como vai ser o 12º congresso? Não sabemos. Podemos utilizar esse espaço também para articulação desse tipo de coisa. Então, estou vindo compartilhar com vocês, em primeira mão, essa novidade. A gente está muito animado em colaborar com esse processo, porque a gente sabe que está se instaurando aí não apenas um congresso de ATs que tende a ser muito legal, mas um novo jeito de fazer congresso científico, que é democratizando o acesso ao conhecimento e promovendo o espaço de encontro entre as pessoas, que sejam autores ou estudiosos daquelas temáticas. Então, agradeço aí o convite da rede organizadora para a gente estar contando isso para vocês aqui e vou estar à disposição para quem quiser saber mais informações. E aí, colaborem na vaquinha que vai ser lançada em breve para que se viabilize também esse espaço. Não sei se vocês falaram da vaquinha.